Meu nome é Rômulo, do município de Panambi. Segundo a proposta do professor Mauro, da matéria Metodologia do Ensino dos Esportes 1, da Faculdade da Unijuí, estou aqui na Escola Paulo Freire para realizar uma pesquisa com o professor de Educação Física e analisar 4 aulas. Então, a seguir, postarei o áudio das 4 observações das aulas e da entrevista. Segundo a proposta do professor Mauro, da disciplina Metodologia do Ensino dos Esportes 1, agora irei fazer a entrevista com o professor de Educação Física da Escola Paulo Freire, professora Suzana. Então, a primeira pergunta: qual a carga horária anual e semanal para o componente curricular Educação Física na escola? Bom, nós temos de 78 a 80 aulas anual para cada turma, sendo 2 aulas por semana, trabalhando a teoria e a prática junto. Quantas aulas do ano são destinadas ao conteúdo esporte? Todas elas. Os 2 períodos semanais é tudo direcionado ao esporte. Quantas modalidades esportivas são trabalhadas durante o ano? Como o nosso espaço é restrito para a educação física e nós temos apenas a quadra, a gente trabalha somente as 4 modalidades de quadra: basquete, vôlei, handebol e futsal. Quantas aulas são destinadas para cada modalidade? Bom, eu sempre divido por trimestre. Como são só 3 trimestres e eu tenho 4 modalidades a ser trabalhadas, eu pego, que nem esse ano eu estou trabalhando o basquete, trabalhei o basquete no primeiro trimestre, né? Então eu destinei todas as 26 ou 28 aulas, todas para o basquete, claro, incluindo junto a teoria com a prática. Agora, no segundo trimestre, eu vou trabalhar o handebol e o futsal, então eu divido, se são 26 aulas, é 13 aulas para cada modalidade. E no último trimestre, então, eu vou trabalhar o vôlei, que é destinado todo o trimestre somente para o vôlei. Tá bom, professora, muito obrigado. Nada. Para ensinar aos alunos um esporte, seja ele de invasão ou não, se faz necessário que o professor tenha sua metodologia baseada em um modelo de ensino que seja satisfatório, para assim transmitir aos alunos um ensino de aprendizagem de forma eficiente. O objetivo principal das observações é investigar as concepções de ensino do esporte de algum professor enquanto está atuando como docente, seja na escola, escolinha ou clube. Nesse caso, foi observado 4 aulas sobre a responsabilidade da professora Susana Tunerman, formada em 2008 pelo Instituto Jangada, na cidade de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Os resultados do trabalho serão relatados no decorrer do trabalho. Observando as atividades propostas, a resposta dos alunos e a intervenção do professor, como também a forma como são realizadas. Objetivo geral: através das observações, pretende identificar o modelo de ensino aplicado pelo professor, como também seu método utilizado, sua forma de instruir, motivar, incentivar e motivar seus alunos para uma aprendizagem de qualidade, visando um futuro aperfeiçoamento de jogo. Objetivo específico: entender e identificar o método e modelo utilizado pelo professor no decorrer das aulas. Sujeitos participantes: o presente trabalho foi realizado na Escola Estadual de Ensino Médio Paulo Freire, localizado na Rua Carlos 220, bairro Arco-Íris, Panambi, Rio Grande do Sul, com a turma do ensino médio. Encontro número 1, 5/5/2016, horário 7h30 até 9h10. Primeiro momento, 10 minutos teóricos. Sala de aula, chamada e conferir atividades. Segundo momento, 5 minutos, alongamento e primeira parte do aquecimento. Terceiro momento, 20 minutos, dodgeball, segunda parte do aquecimento. Quarto momento, 55 minutos, futsal, tarefa tipo 4. Quinto momento, 10 minutos, alongamento e higiene pessoal. O primeiro momento acontece na sala de aula, onde a professora faz a chamada e corrige e avalia o tema de casa. No momento seguinte, os alunos foram direcionados até a quadra, onde se deu início às atividades. No segundo momento, a professora ministra o alongamento e em seguida o aquecimento, o qual se iniciou com 3 voltas troteadas ao redor da quadra. No terceiro momento, a turma foi reunida e passada as regras do dodgeball, dando continuidade ao aquecimento.
porém trabalharam diversos fatores fundamentais para o jogo, como condicionamento físico, habilidade técnica, arremesso e etc. Quando a turma jogava, o professor acompanhava os alunos, motivando-os todo o tempo, corrigindo tanto regra como técnica, com várias intervenções. No quarto momento, a professora separou a turma por sexo, dividiu 2 times e os mesmos jogaram futsal. O jogo de meninos foi de 10 minutos e das meninas de 5, sendo que cada equipe jogou de 2 a 3 vezes. Antes do início da atividade, os alunos não receberam muitas recomendações. As mesmas aconteciam no decorrer da partida. A professora intervia e guiava os alunos com as seguintes instruções: atacante sem a posse de bola, desmarcar-se para receber a bola e solicitar a bola. Atacante com a posse de bola, progredir em direção à baliza e realizar o passe ou finalizar quando possível, sempre lembrando de virar de frente para o gol. Defensor atacante sem a posse de bola, ficar sempre o seu atacante direto e o gol. Defensor atacante com a posse de bola, marcar seu atacante direto. Retira um aluno da atividade por discutir com a professora e não a respeitá-la. No último momento da aula, enquanto acontecia o alongamento, a professora questionava os alunos com perguntas do seguinte gênero: como é cobrado o lateral do futsal? O que vimos hoje na aula? Quando discutimos com o juiz, o que pode acontecer? Em seguida, os alunos foram liberados para ir ao banheiro, fazer sua higiene pessoal e se preparar para a próxima aula. O comportamento dos alunos, então, no primeiro momento, nota-se claramente a incomodação dos alunos por alguém estar olhando a aula. Alguns se retraíram, outros tentaram chamar a atenção, enquanto a professora corrigia o tema de casa. Muitas crianças que não... o tema de casa era uma pirâmide alimentar. Muitas crianças que não haviam feito a atividade ficaram nervosas e discutiram com o professor, pois os mesmos não aceitou as desculpas que eles tentaram aplicar, justificando o descaso com o tema. O segundo momento, atitudinal. Os alunos foram tranquilos e calmos, todos ficaram em silêncio e obedeceram as instruções da professora, tanto no alongamento quanto no primeiro momento do aquecimento. Análise da aula. De certa forma, acredito que a aula não foi bem organizada. A professora é empenhada, acompanha e interfere em tudo que acontece na aula, corrigindo técnica, tática, atitude dos alunos, roupas adequadas, entre outros fatores. Porém, não concordo com a aula ter sido ministrada basicamente numa tarefa de tipo 4. Através disso, eu fui questionar a professora, em conversa informal. A mesma me relatou que as aulas de educação física começaram há pouco tempo e que ela começou trabalhando com a teoria do futsal para depois partir para a prática. Como a professora não conhecia a turma, ela conta que trabalhou dessa maneira com o objetivo de ver o que os alunos conheciam, tanto de técnica como tática, sobre o futsal. Para a partir disso, para aprofundar os estudos. Ou seja, ela avaliou a cultura vinda de casa para, a partir disso, começar a trabalhar. Não fez atividades de tipo 1 e tipo 2 durante a aula, o que sem dúvida seria uma extrema necessidade e importância para o desenvolvimento das crianças. Então, o encontro 2. O encontro 2 foi dia 12 de 5 de 2016. O primeiro momento, 10 minutos em sala de aula. Chamada e advertência para quem não estava com roupa adequada para a prática esportiva. O segundo momento, 7 minutos, o alongamento e primeira parte do aquecimento. O terceiro momento, 20 minutos, dodgeball, segunda parte do aquecimento. Quarto momento, 35 minutos, tarefa tipo 1 e tipo 2. Quinto momento, 20 minutos, tarefa tipo 4. Sexto momento, 8 minutos, alongamento e higiene pessoal. Aconteceu apenas um pequeno problema na sala de aula, quando a professora questionou sobre a roupa de um aluno e o mesmo teve várias atitudes impróprias. Sendo assim, foi encaminhado para a direção da escola. No terceiro momento, a professora reforçou as regras do dodgeball e explicou para as crianças a importância da atividade e tudo que nela era trabalhado. No quarto momento, a professora aplica a tarefa do tipo 1 e tipo 2, com duração de 25 minutos. Trabalhou-se com uma atividade na situação 2 e 1 e outra 1 e 1. E ambas foram baseadas na técnica, passe, recepção e deslocamento. As tarefas realizadas foram as seguintes. Na primeira atividade, a professora dividiu a turma em 2 colunas próximas, em torno de 2,5 metros, formando duplas. A proposta era que a turma avançasse recebendo a bola, dominando e tocando-a para o colega, trabalhando a perna direita e esquerda. Duração da atividade em torno de 1 minuto por dupla.
Mesmo exercício aplicado anteriormente, porém a professora aumenta a distância entre as duplas. A duração da tarefa também foi em torno de 1 minuto por dupla. Em trios, um colega se posiciona no meio da quadra com a função de distribuir a bola dominando com a sola do pé e passando para os colegas com a parte lateral do pé. Deslocamento da atividade por toda a quadra, duração da tarefa por volta de 2 minutos por dupla. No quinto momento, a professora fez jogos mistos e futsal. Então, as intervenções da professora ocorreram no terceiro momento, que seriam de motivar, organizar, observando quem morre, quem pede para retornar ao jogo, instruir, disciplina, quando alguns alunos não deram oportunidade para os colegas, dizendo assim, todos os alunos são iguais e todos têm o mesmo direito de jogar. No quarto momento, então, a professora para a atividade diversas vezes para organizar, disciplinar, motivar, orientar, explicar e ensinar. Ensinar através de explicação e demonstrando a atividade proposta, corrigindo a técnica de passe e domínio. Motivar os alunos para que os mesmos fizessem as atividades de melhor forma. Organizando o posicionamento em quadra, disciplinando quando os mesmos têm atitudes inadequadas e até mesmo falam palavrões. Orientar a melhor opção de jogada. Ensino e explicação de posicionamento do atacante sem a posse de bola, seu deslocamento dentro da situação de jogo. Então, no quinto momento, o atacante com a posse de bola, dominar a bola, orientar-se dentro da quadra. Atacante com a posse de bola. Também progredir em direção à baliza e realizar passe ou finalizar. Atacante sem a posse de bola. Então, deslocar-se, ficando em uma condição favorável para receber a bola. O defensor do atacante com a posse de bola, marcar diretamente o atacante com a posse de bola. Então, organizando sempre a separação das equipes por critério do professor. O ensino de construção dos defensores e seu posicionamento em quadra. Então, aqui, o comportamento dos alunos. Primeiro momento, os alunos estavam felizes com a minha presença. Não estavam tímidos, até vieram me fazer algumas perguntas pessoais. Ainda em sala de aula, um aluno foi encaminhado para a direção por não respeitar a professora. Quanto às intervenções do professor, todos demonstram interesse durante as atividades de tipo 1 e tipo 2. As crianças riam dos colegas com pouca técnica. Então, durante a atividade de tipo 4, os meninos ignoram praticamente em todo o tempo as meninas. Muitas vezes aconteceu com os próprios companheiros, roubavam a bola delas. Segundo momento, o atitudinal. Os alunos tiveram um bom comportamento, todos ficaram em silêncio e obedecendo as instruções da professora, tanto no alongamento quanto no primeiro momento do aquecimento. Motor. Observando-se na aula anterior, muitas crianças possuíam um desenvolvimento motor que não era coerente com a sua idade. Terceiro momento, atitudinais. Então, foi mais difícil de dividir a turma, a professora falou, vai ser assim e pronto. E ninguém contradisse. Algumas crianças ainda queriam trabalhar sozinhos, porém notou-se a obediência de várias crianças quando a professora instruía para dar oportunidade para os colegas. Todos os alunos estavam interessados e esforçados na atividade. A técnica. Como analisada na aula anterior, grande parte da turma masculina realiza a atividade com boa técnica, porém poucos meninos demonstram alguma habilidade técnica, seja para arremessar ou fugir da bola. Tática. Como analisado na aula anterior também, entendem e obedecem o que a professora fala, algumas vezes questionando o que fazer em determinado momento. Seguem as instruções. Quarto momento, atitudinais. Demonstrou-se um empenho por parte de toda a turma. Todos se empenharam para fazer atividades de melhor forma. Escutavam e seguiam as instruções da professora em todo momento. Técnica. Como a atividade exige um baixo nível técnico, ela se desenvolveu muito bom na maioria dos casos. Obviamente, erros acontecem, porém todos conseguiam participar e desenvolver suas habilidades, diferente da aula anterior. Tática. A professora precisou me instruir todo o tempo, desde posicionamento até pé que chutar. Bilateralidade. Se a mesma permanecia em silêncio, os alunos já faziam uma forma mais fácil, ou seja, tocavam com o pé que tem mais facilidade. Quinto momento. Atitudinais. Em geral foram todas ruins. Os meninos não deixavam as meninas participar, o que gerava tumulto, pois as mesmas não aceitavam. Brigando e discutindo em determinado momento, os meninos não quiseram mais jogar pelo fato de não participarem. Técnica. Como a professora ficou todo momento cobrando o que foi trabalhado na aula anterior, a técnica dos alunos estavam mais claras, porém no momento que a professora para de instruir o comportamento dos alunos, perde a sustentabilidade.
começando a agir novamente por si próprio e indo todos em direção à bola, formando os famosos bolinhos e sem manter suas devidas posições. Tática. Quando a professora falava sobre o posicionamento dos alunos, eles não prestavam atenção. A professora parava, demonstrava, levava cada aluno para o seu devido lugar, porém eles se mantinham no mesmo por pouco tempo. A cooperação para atingir os objetivos, tanto no ataque quanto na defesa, ainda deixavam a desejar. Então, uma análise da aula. Sem dúvida, a aula foi muito melhor que a anterior. Em todos os aspectos, o tempo foi bem mais dividido, trabalhando as dificuldades da turma com as tarefas de tipo 1 e tipo 2 para, depois disso, partir para o futebol informal. Para o jogo informal, no caso, onde foram colocados meninas e meninos no mesmo contexto. Então, a aula de número 3, que eu observei, foi dia 10/6/2016, das 7h30 às 9h30. Então, o primeiro momento de 10 minutos, sala de aula, chamada. Segundo momento, 5 minutos, alongamento e primeira parte do aquecimento. Terceiro momento, 15 minutos, jogo cola e descola, segunda parte do aquecimento. Quarto momento, 25 minutos, tarefa tipo 2. Quinto momento, 35 minutos, tarefa tipo 4. Sexto momento, 10 minutos, alongamento e higiene pessoal. No terceiro momento da aula, a professora substituiu o dodgeball pelo jogo de cola, cola e descola, onde um aluno tem o objetivo de colar os colegas, que ficam como estátuas, e outros alunos de descolar. No quarto momento da aula, a professora repetiu uma atividade da aula anterior, porém ensinando e motivando com mais intensidade. A atividade foi, em trios, um colega se posiciona no meio da quadra com a função de distribuir a bola, dominando com a sola do pé e passando para os colegas com a parte lateral do pé. Deslocamento de atividade por toda a quadra. Duração da tarefa por volta de 2 minutos por dupla. No quinto momento, a professora dividiu a tarefa por sexo e fez jogos de futsal. As intervenções da professora, no terceiro momento, motivou em todos os momentos para que os alunos dessem o seu melhor. No quarto momento, sempre falava em ensinar, intervenção para que os alunos trabalhassem os dois pés, ensinar, as explicações da professora para a execução correta do exercício, a fala do professor em algum momento foi: vai chutando com o pé direito e volta com o pé esquerdo. Primeiro domina a bola. Então ela demonstrou como se domina com a sola do pé. Disciplinar quando uma aluna quer fazer atividade de cabelo solto, sempre em cima das alunas com o cabelo solto. Disciplinar quando um aluno ri do colega. Então, no quinto momento, a explicação do sistema ofensivo, posicionamento dos alunos na quadra. A intervenção para a explicação do professor sobre a cobrança do lateral, com a bola em cima da linha. Instruir sobre o posicionamento na quadra. Motivar para que as crianças se esforcem. Indaguem da fala do professor o seguinte: por que você deu esse balão para fora sendo que havia 2 colegas do seu lado esperando para receber a bola? Os comportamentos dos alunos, então. No primeiro momento, os alunos estavam preocupados, pois no final da aula teria uma prova de geografia, que gerou um certo desconforto à professora. Ela teve que começar a aula chamando a atenção e contrariando-os. Segundo momento, atitudinal. Como nas aulas anteriores, os alunos começaram a aula obedientes, seguindo todas as instruções da professora. O motor, nível indesejado, analisando a idade dos indivíduos, como analisado nas aulas anteriores. Terceiro momento, atitudinais. Toda a turma participou de forma amigável. Mesmo com algumas discussões, nota-se claramente que o relacionamento dos colegas melhorou. No PEG de escola, os próprios alunos motivaram os colegas com frases assim: foge, João, mais rápido, o que não havia acontecido em nenhum momento anterior. A técnica. Para essa atividade, as crianças estavam bastante ágeis, esquivando e fugindo no pego. Tática. Tanto o pego como o PEG de escola estavam espertos com a atividade. A professora dava dicas para os membros a todo momento, e esses obedeciam de forma amistosa. Quarto momento. Atitudinais. Tivemos algumas discussões e novamente piadinhas de parte da turma para os colegas com mais dificuldades. Em contrapartida, me chamou a atenção 2 meninos com uma habilidade técnica muito boa, que incentivaram as meninas,
tanto verbalmente como na prática, indo até os colegas e demonstrando a melhor forma de execução. Isso tudo de forma voluntária, sem recomendações da professora. A técnica, como a atividade foi a mesma da semana passada, comparei o desenvolvimento de cada criança, concluí sem dúvida alguma que a maioria evoluiu ao seu quesito passe e recepção e deslocamento, principalmente as crianças com mais dificuldade. A tática, então, mesmo já tendo feito atividade sozinhos, as crianças ficavam perdidas, sem saber se avançavam, com que pé tocava. Sendo assim, a professora orientou e ensinou todo o tempo o que cada criança deveria fazer. Sem a intervenção do professor, os alunos se desorganizavam, ficando sem ação em alguns casos. Então, o quinto momento, atitudinais, em geral foram boas. Logo após a intervenção do professor, alguns realizavam corretamente a atividade proposta. O principal problema ainda era o posicionamento, o que gerou problemas para o desenrolar do jogo e discussões entre dois colegas, pelo fato de eles não estarem posicionados corretamente, esperando o passe. Técnica, em comparativo com a primeira aula, os erros diminuíram e quando aconteciam não era tão simples, eram erros bobos. Como o jogo foi dividido por sexo, nota-se claramente a carência de finalização com técnica das meninas. Os meninos já passaram mais a bola entre os companheiros, os passes longos ainda eram motivos de erros. A tática. Sem a intervenção da professora, esqueciam tudo que era trabalhado. Porém, quando a mesma corrigia ou ensinava algo, esse se cumpria, mas por pouco tempo. Sem o auxílio da professora, em alguns casos, ainda queriam jogar sozinhos, esquecendo da importância do jogo em equipe. Análise da aula. Notei uma tranquilidade e uma organização maior da professora, mesmo a aula ter sido bem parecida com as anteriores. A professora interviu bastante durante toda a aula. O conteúdo da intervenção utilizada foi baseado no ensino. Orientou, indagou, demonstrou aos seus alunos para que compreendesse a atividade proposta. Ela interviu uma hora a atividade e quis saber o que estava acontecendo, por ver a dificuldade dos alunos para se deslocar. Enfim, executar a tarefa foi trabalho novamente, passe, recepção e deslocamento, o que para várias crianças é um grande desafio. Nessa aula notei praticamente da parte feminina o constrangimento para fazer a tarefa do tipo 2 com os meninos, pelo fato deles terem mais técnicas que a maioria delas. Muitas ficavam constrangidas e pressionadas, o que prejudicava a execução da atividade. Em geral, vejo a aula como proveitosa, mesmo se não tenha sido trabalhada tantas tarefas assim. Noto a evolução das crianças, o que provoca um pouco de empenho do professor, trazendo atividades e exercícios novos, que realmente agreguem no seu aprendizado. Seja ele físico ou psicológico, os resultados aparecem rapidamente. Então, o encontro número 4, a organização da aula, no primeiro momento, não acontece na sala de aula, onde a professora se faz a chamada e corrige e avalia o tema de casa. Em seguida, eles vão para a sala de informática, onde ela deu uma avaliação sobre o basquete, com direito à pesquisa na internet. No momento seguinte, os alunos foram direcionados até a quadra, onde se deu início às atividades. No segundo momento, a professora ministra o alongamento e em seguida o aquecimento, o qual se iniciou com 3 voltas troteadas ao redor da quadra. Trabalhou uma atividade, caçador. Em seguida, deu uma pausa para tomar uma água. Notei que na quarta aula ela estava meio desleixada, comparando com a primeira até a terceira aula. Nessa aula, os alunos optaram por jogar jogos de mesa. Então, alguns alunos foram para a quadra e outros para os jogos de mesa. Fiquei espantado, pois a professora simplesmente concordou. Descemos na área de jogos de mesa, ela não interagiu em momento algum. Ficou sentada apenas observando. Então, a quarta aula não teve nada de proveitosa. Então, uma conversa que eu tive com a Suzana, durante o tópico, converso com ela. Durante as aulas, a professora motiva constantemente, desde o alongamento até os jogos. Conversando com os outros professores antes da aula na sala dos... Conversando com outros professores antes da aula na sala dos professores, no caso, vários afirmam que a professora trabalha com uma metodologia muito boa e atual, pois trabalha teoria. Ela trabalha muita teoria de prova prática. Em conversa informal com a professora, questiono o que a leva a dar uma aula desta forma. Ela me respondeu o seguinte: sei que eu poderia fazer muito mais atividades para aperfeiçoar o desenvolvimento das crianças, porém estou indo com calma. Essa é uma turma que está no processo de transição do turno da manhã. E como você pode perceber, o relacionamento dos colegas não é das melhores.
vendo que muitas crianças não têm pais, e se têm os mesmos estão presos, tendo assim vários são bem revoltados, o que dificulta o meu trabalho, principalmente na parte da teoria, pois os alunos não entendem a importância dessa parte do aprendizado. Ano passado as crianças tinham outro professor, que deixava as crianças comandarem a aula, escolher o que jogarem e outras coisas. E hoje eles ainda falam disso, que queres o outro professor. Estou questionando, estou conquistando-os devagar. Questionei também no que ela se baseia para a organização das aulas. E a visão respondeu, se baseia em 6 princípios: alongamento, aquecimento, atividade, jogo ou brincadeira como aquecimento, atividade ou jogo que demande técnica ou tática, o jogo, o jogo que estou trabalhando, alongamento e atividade, volta à calma. A professora também afirma que sempre trabalhou e concorda no método global funcional, porém nem sempre é possível segui-lo devido à turma. Nas primeiras aulas do ano, segundo ela, né, nas primeiras aulas do ano, ela permitiu que as crianças chegassem à educação física e jogassem, como faziam ano passado com outro professor. Porém agora ela já está em relação melhor com a turma. Ela está aplicando o método de trabalhar, que parte dos jogos simples até chegar aos jogos formais. Conversando com a professora, noto que o princípio objetivo dela não é apenas ensinar, mas sim trazer tranquilidade da vida aos alunos e tirá-los da rua, demonstrando a importância de se viver com respeito, cooperação, trabalho em equipe, autocontrole e autoestima. Bom, então, minha conclusão, ao término das observações das aulas da professora Suzana Turnemann, concluo que, na medida do possível, a professora está tentando mudar a ideia das crianças, pais e professores sobre a educação física que eles estavam anteriormente acostumados, trazendo a metodologia atual, o que está causando revolta da parte de muitas crianças. Percebe-se que a professora trabalha com os alunos com calma, sabendo que é um trabalho de certa forma complicado devido à cultura primeira. Aquela vinda de casa, né? Onde os alunos estão acostumados apenas a jogar o esporte informal. Nas ruas e até mesmo na escola, onde alguns professores não ensinam e assim deixam as crianças conduzir o conteúdo da aula. Com base nessa análise feita em cima das intervenções da professora, percebe-se que a mesma trabalha com o principal objetivo de ensinar, porém utilizando bastante da motivação e indagação, lembrando que através dessas a professora está desenvolvendo uma relação aluno-professor que ainda não existe. Durante as aulas pode-se perceber que a professora utiliza o método tradicional, o que favorece a explicação diante das intervenções do professor. Nota-se que os alunos reagem de forma positiva, realizando tarefas da melhor forma e com o maior número de acertos. Nota-se claramente que sem as intervenções do professor o número de erros é muito maior. Como conclusão desse processo de observação da modalidade, percebe-se claramente que em longo prazo o resultado da turma será muito positivo quanto à técnica e tática, porém nas aulas que observei após as aplicações das tarefas. Percebe-se claramente que após essas tarefas a turma evoluiu, porém essas evoluções não se deram apenas pela parte motora das crianças, vinculada com o exercício, e sim com o auxílio da professora, que todo o tempo interviu ensinando, explicando, demonstrando e motivando os alunos, para assim se atingir um melhor nível de conhecimento adquirido pela parte dos alunos. Então, seria isso as observações aí das 4 aulas.